líderes do G7 adotam declaração em que se comprometem a aumentar o fornecimento de sistemas de defesa aérea e mísseis de longo alcance à Ucrânia. Ataque com drones russos contra a cidade ucraniana de Zaporizhia faz um morto e 7 feridos. O Parlamento Europeu rejeita cortes propostos no projeto de orçamento da União Europeia. O Parlamento Europeu aprova a lei que visa acelerar o regresso dos migrantes em situação irregular. Os líderes do G7 adotaram uma declaração em que se comprometem a aumentar os fornecimentos de armas à Ucrânia durante a reunião na cidade francesa de Evian. As armas discutidas incluíram sistemas de defesa aérea e mísseis de longo alcance para permitir que a Ucrânia continue as suas operações de contra-ataque no interior do território russo. Os líderes concordaram também que este é o momento certo para apertar o cerco ao setor energético russo, que serve de braço financeiro do Kremlin. A declaração elogia Kiev pelo novo ímpeto que conquistou no campo de batalha e expressa um apoio inabalável à Ucrânia na sua luta para defender a sua liberdade e soberania. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, estava entre as personalidades que não fazem parte do G7 e que participaram na reunião, onde manteve conversas à margem do evento com Emmanuel Macron, de França, Friedrich Merz, da Alemanha e Keir Starmer, do Reino Unido. Zelensky expressou a sua gratidão pelo apoio contínuo ao seu país e salientou a necessidade de impor mais sanções à Rússia, especialmente ao setor energético. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também afirmou que Washington estaria em breve em condições de reimpor sanções ao setor energético do Kremlin. Sanções essas que tinham sido atenuadas devido à guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, que bloqueou o Estreito de Hormuz e paralisou o abastecimento energético global. Um ataque com drones russos à cidade de Zaporizhia, na Ucrânia, matou uma pessoa e feriu outras 7, disseram as autoridades locais na manhã de quarta-feira. A mesma fonte indicou que Moscovo realizou 5 ataques contra a cidade, provocando incêndios e danificando infraestruturas civis. Um dos ataques causou um grande incêndio num edifício residencial de 3 andares, de acordo com o Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia. As equipas de emergência ucranianas terão ainda sido obrigadas a procurar abrigo várias vezes, uma vez que os ataques continuaram durante as operações de resgate. Os ataques russos atingiram a região de Sumy, onde vários animais morreram após uma escola de equitação ter sido atingida. A Força Aérea da Ucrânia afirmou que a Rússia atacou o seu país com 119 drones durante a noite, dos quais 97 foram interceptados. Os ataques ocorreram enquanto os líderes do G7 se preparavam para iniciar o último dia da cimeira em Evian. Nesta reunião foi aprovada uma declaração que reafirma o apoio dos líderes do G7 à Ucrânia e à sua população. Ao discursar na cimeira do G7, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou esperar pôr fim à guerra antes do próximo inverno ou garantir um cessar-fogo, alertando para o facto de Vladimir Putin estar deliberadamente a evitar conversações diretas. Em França, Zelensky confirmou ter pedido ao presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, a transferência de licenças para a produção nacional de sistemas de defesa aérea Patriot, ao que o líder norte-americano terá respondido positivamente. Kiev está a dar prioridade à produção de sistemas antibalísticos, dado que a guerra no Médio Oriente esgotou quase 1/3 das reservas mundiais de mísseis interceptores Patriot, tornando a Ucrânia vulnerável a ataques com mísseis. No entanto, Kiev dominou a tecnologia de combate a drones, mantendo uma taxa de interseção de 90% com recurso à tecnologia nacional. A Ucrânia tornou-se fornecedora de defesa aérea e está a finalizar um acordo de drones com o Canadá. O Parlamento Europeu rejeitou os cortes propostos no projeto de orçamento a longo prazo da União Europeia para o período de 2028 a 2034. O governo cipriota apresentou na semana passada um texto de compromisso com cortes de quase 33 mil milhões de euros no orçamento da União. Segundo o Parlamento, os cortes propostos enfraquecem o orçamento. The Cypriot Council Presidency proposes to cut 1/3 of the allocation to agriculture and 1/4 of the allocation to cohesion. We as a Parliament strongly reject these cuts.
we strongly reject the fact that the Council proposes a very, very low level, even below the already too low level proposed by the Commission to Agriculture and Cohesion. O Parlamento Europeu solicitou um aumento de 10% no orçamento. As negociações tiveram início em julho de 2025, quando a Comissão Europeia publicou a proposta de orçamento de 2 bilhões de euros. A Comissão delineou 3 prioridades principais em matéria de despesas: o Fundo de Competitividade da Europa Global e os fundos Horizonte. Os líderes do Bloco Europeu vão debater o orçamento a longo prazo em Bruxelas esta semana. O Parlamento Europeu aprovou uma lei destinada a acelerar o regresso de migrantes sem direito legal de permanência na União Europeia, graças ao apoio de grupos políticos de centro-direita e de extrema-direita. O regulamento de regresso representa a mudança mais rigorosa na política de migração do Bloco nas últimas décadas. É considerado controverso, uma vez que permite aos países da União Europeia criar centros de deportação fora do Bloco, conhecidos como centros de regresso, através de acordos com países terceiros. Estes centros poderiam servir tanto como instalações de trânsito, onde as pessoas aguardam o regresso ao seu país de origem, como locais onde os migrantes permanecem por um período prolongado, potencialmente sem limite de tempo, ou garantia de regresso posterior. Outras disposições incluem períodos de detenção mais longos, proibições de entradas mais rigorosas e novos poderes para localizar migrantes em situação irregular, bem como a possibilidade de realizar buscas no chamado local de residência ou outras instalações relevantes. Algumas ONGs e organizações da sociedade civil compararam esta situação às famosas rusgas levadas a cabo pela Agência de Migração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE. A Rússia emitiu mais de 1000 vistos para pessoas que aderem aos valores tradicionais russos. Este documento, apelidado de visto anti-woke pelos meios de comunicação ocidentais, destina-se a nacionais que não se revêem em países que impõem orientações ideológicas neoliberais destrutivas, de acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. Alemães, franceses e norte-americanos são os principais cidadãos que beneficiam deste visto, lançado em 2024. Italianos, canadianos e australianos também entram nesta lista. Este documento permite aos titulares entrar no território russo e permanecer por até 3 meses. Os titulares podem então solicitar uma autorização de residência. Este visto faz parte da batalha ideológica travada por Moscovo desde o início da invasão da Ucrânia em 2022, contra os valores ocidentais que o presidente russo Vladimir Putin considera decadentes. No início deste mês, Putin saudou o programa, sublinhando que vários países estavam a tentar abolir os valores tradicionais da família. A Áustria venceu a Jordânia por 3-1 no Campeonato do Mundo na quarta-feira. O jogo marcou a estreia da Jordânia no Mundial e o regresso da Áustria após uma ausência de 28 anos. Lukas Mandl, eurodeputado austríaco, celebrou a vitória. It's an exciting morning from an Austrian perspective. It's the best start of the day you can have with this 3-1 win in a tough game in the beginning, in a thrilling game throughout the whole 90 plus 10 minutes. But what counts in the end is the result, and the result is very promising for the rest of the World Cup. O eurodeputado considerou ser normal que as pessoas com dupla nacionalidade possam escolher o país que representam. I think this is part of today's world, that even more and more people than ever before have more than one national identity due to their ancestors, due to their personal life story and so on. So it's absolutely fair enough that a player with, for example, Algerian roots like Lucas Zidane, the son of Zinedine Zidane, would play for Algeria while his father played for France. Estabelecendo um paralelo entre o desporto e a política, o eurodeputado, cuja mãe é neerlandesa e o pai é austríaco, lembrou aos cidadãos da União Europeia que não são nacionais do Estado-membro em que residem que podem ainda assim concorrer às eleições para o Parlamento Europeu. O Uzbequistão prepara-se para viver a sua estreia histórica no Mundial de Futebol. A seleção vai jogar o primeiro jogo de sempre no torneio frente à Colômbia. Por todo o país, escolas, parques e espaços públicos estão a ser transformados em zonas para assistir ao jogo.
Behind me, kids are doing what they always do here, playing football. But in a few days, the stadium will look very different. Chairs, mats, and a giant screen will turn it into one of 208 fan zones across Uzbekistan, where communities will gather to watch the national team play at the World Cup for the very first time. Bu muxlislar maydonida birinchi navbatda o'qituvchilar, shu maktabda o'quvchilari, atrofdagi aholi bemalol kelib tomosha qilishi mumkin. Katta ekranlarda baribir katta ekranning shukuhi boshqacha bo'ladi. Sababi yerda o'sha ichki tuyg'ularni chiqarishda do'stlarini yonida turib, ularni bag'riga bosib, minnatdorchilik va xursandchilikni chiqarishda o'ziga yarasha zavqi bo'ladi. A expectativa é visível muito além das zonas de adeptos. Bandeiras, cartazes e imagens da seleção surgem em lojas e cafés por todo o país. I think it will have a huge impact on kids, on the young population going into football. Avvalo qatnashishni o'zi katta yutuq. Bu birinchi marotaba chiqishimiz deb o'ylayman. Endi keyingi musobaqalarda yoki keyingi o'yinlarda yaxshi natijalar kutamiz. Avvalo Xudo xolasa birinchi natijamiz shu guruh bosqichidan chiqishini tilayman. Criadores de conteúdo de toda a Ásia Central têm vindo a publicar mensagens de incentivo e apoio à primeira seleção da região a chegar ao Mundial. Durante décadas, o Uzbequistão assistiu ao Mundial como espectador. Na quinta-feira de manhã, pela primeira vez, fará parte do torneio.